Até o momento, mais de 100 vacinas vêm sendo desenvolvidas no mundo todo. Uma corrida contra o tempo que requer enorme aparato científico-tecnológico na busca de se evitar mais mortes. Sobre o assunto, eu converso agora por videochamada com o virologista e pesquisador do Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG, professor Flávio Guimarães. Muito boa noite, professor. A gente viu aqui, nessa matéria que uma farmacêutica americana anunciou testes promissores em seres humanos de uma vacina contra o coronavírus, mas por melhor que isso seja, a gente ainda não pode falar em prazos muito rígidos, né, professor? O processo de produção de uma vacina exige muitos testes? Exato, boa noite a todos. De fato, é uma notícia muito boa, né, num período que nós carecemos de boas notícias, mas ela deve ser tomada com cautela, né, como foi mostrado aí anteriormente na produção, né, na reportagem. A vacina está nas fases iniciais da testagem em seres humanos, são 3 as fases de testes em seres humanos, e a fase 1 e a fase 2, elas avaliam, respectivamente, a capacidade da vacina em gerar resposta imune, de corpos, células de defesa nas pessoas, e a segurança dessa vacina, né? Então, ela está iniciando a segunda fase. A terceira fase, que é chamada o test drive mesmo dessa vacina, né? Ela é realizada em milhares de pessoas e você acompanha ao longo do tempo para saber se essas pessoas vacinadas, né, se compara um grupo vacinado e um grupo não vacinado, se elas realmente estão protegidas, se elas vão desenvolver ou não a doença quando expostas ao meio ambiente. E não há como prever se uma pessoa vai ser exposta ao vírus amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Então, essas pessoas são acompanhadas, e é um grande número de pessoas, né, mais de 1.000 pessoas, 2.000, dependendo do tamanho do estudo, são acompanhadas por bastante tempo. Então, é difícil de prever quanto tempo vai durar essa fase 3. E mesmo depois que a fase 3 terminar, né, tem toda a parte de produção, de adequação, até ela alcançar o mercado. É difícil de prever, eu acho otimista demais prever para o final do ano. Essa vacina deve vir para o ano que vem. Perfeito, professor. Agora, com relação ao esforço, de desenvolvimento de uma vacina aqui no Brasil, quais são as iniciativas que já estão sendo reconhecidas também pela Organização Mundial da Saúde? A OMS, ela reconhece duas iniciativas brasileiras que integram o rol, né, de iniciativas catalogadas no mundo inteiro para esse esforço na busca por uma vacina, que é a vacina do INCOR, que está sendo desenvolvida no INCOR, vacina que está sendo desenvolvida aqui na UFMG, no Centro de Tecnologias em Vacinas da UFMG. Da qual o senhor faz parte. Mas a gente sabe. Isso, eu faço parte do grupo aqui da UFMG. Né? E há também outras iniciativas de laboratórios menores e até maiores que não estão integrados nesse rol de iniciativas da OMS, mas que também estão desenvolvendo as suas alternativas vacinais para o Covid-19. Estamos em fases iniciais de pesquisa, porque eu vi um dado que me chamou a atenção, falando que o governo federal norte-americano investiu 430 milhões no desenvolvimento da vacina por essa farmacêutica Moderna, que já está apresentando esses resultados. Aqui eu vi que o INCOR recebeu cerca de R$1 milhão do governo federal. Esse aporte de pesquisas está dentro dos padrões brasileiros, e como que isso influencia o desenvolvimento dessa pesquisa e a geração de resultados? De fato, historicamente, grandes países produtores de ciência, como os Estados Unidos, países europeus, a própria China, eles têm uma quantidade de recurso que é destinado para pesquisa que é incomparável se a gente comparar. É difícil de comparar se a gente pensar em parâmetros nacionais. Historicamente, o Brasil, até por sua condição econômica, não investe os mesmos valores que esses países tradicionalmente investidores em ciência investem. Ainda assim, para essa iniciativa de Covid-19, várias das instituições brasileiras que investem em ciência fizeram esforços importantes. Por exemplo, a FAPEMIG, o MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e Telecomunicações, através da formação de uma rede chamada Rede Vírus, a própria CAPES, a UFMG, todos esses são instituições que aportaram, o MEC, são instituições que aportaram recursos importantes, que são recursos, até assim, comparando ao tradicionalmente ofertado para a ciência no Brasil, são recursos vultosos, mas que, de fato, ao comparar internacionalmente, nós ficamos atrás em termos da quantidade, da magnitude do investimento em ciência. E pensar assim, depois que...
Depois disso tudo, né, professor, pensar que a gente ainda vai ter preocupação para garantir acesso a todos, né, verificar quebra de patentes. A gente ainda tem uma longa discussão sobre esse processo de vacinas. E eu queria aproveitar a presença do senhor, né, aqui com a gente nessa conversa, para falar sobre o novo protocolo da cloroquina, né? Agora, o governo federal autorizou o uso no SUS da cloroquina para os casos leves também da Covid-19, desde que o paciente assine um termo de consentimento. A cloroquina já tem algum estudo efetivo, né, que mostre aí a eficácia dessa substância, e por que exigir essa assinatura de termo de consentimento? Isso não demonstra um pouco a insegurança, o risco que esse tratamento pode trazer? Com certeza, né? Os estudos que estão sendo publicados, estão sendo apresentados no mundo inteiro, são estudos que ainda não são absolutamente confirmatórios. São estudos comparativos de pacientes tratados e não tratados. As revistas mais importantes, as revistas médicas mais importantes do mundo, mostram estudos onde o uso da cloroquina ainda não é confirmado como um fator importante ou capaz de proteger o paciente infectado de uma evolução pior do que um paciente que não tomou a cloroquina. Esses são resultados das revistas médicas mais importantes do mundo. O próprio fato de que o paciente tem que assinar, né, para utilizar o medicamento mostra, né, que não há ainda um consenso na utilização daquele medicamento, que seu uso deve ser aprovado e, portanto, ele incorre em certo risco, né? A gente não assina um documento quando você vai tomar um Tamiflu, vai tomar uma penicilina. Isso indica realmente que ainda não há um consenso em torno da eficácia da cloroquina no Brasil e em lugar nenhum do mundo, né? Perfeito, professor. Eu agradeço a participação aqui no Jornal Minas, segunda edição. Provavelmente a gente ainda vai retomar esse assunto, né, de vacina, de tratamento, nas próximas edições. Muito obrigada mais uma vez.